Olá, seja bem-vindo. Que bom ter você por aqui. Anote aí os nossos avisos. Papais irresponsáveis. Vocês conhecem a nossa igreja infantil? Ela funciona todas as sextas-feiras e domingos com Super Kids, uma igreja estruturada para os pequenos de 3 a 9 anos, um culto com palavra de Deus e atividades planejadas para eles. Traga seu filho para um tempo precioso com Deus. Batismo. Você quer tomar a decisão de ser batizado? O batismo é para você que já reconheceu Jesus e quer dar mais um passo na sua fé. Uma declaração pública que Jesus é o seu Salvador e Senhor. Nos procure, fale com um dos nossos pastores ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Bazar. Acontecerá aqui na igreja, dia 9/10, das 9 às 14 horas. Anota aí, 9/10. Um super bazar, você não pode perder. Todo o valor será revertido em alimentos para apoiar as famílias que precisam. Participe! Cadê as mulheres lindas dessa igreja? Temos um encontro marcado. Encontro de Mulheres, dia 14 de outubro, às 19h30, aqui na igreja. Tema: Identidade. Investimento somente R$10. Faça sua inscrição com a pastora Lu. As vagas são limitadas. E o Ministério Pastora Fátima Flor vem com novidades. Quem não gosta de um Tupperware? Me diga! Quer ganhar um kit? São mais de R$600 em produtos. Para concorrer, basta trocar por um cupom 1 litro de leite ou comprar um cupom por apenas R$5. O sorteio acontecerá dia 28/10 e toda a arrecadação será destinada às famílias carentes. Juad traz novidades. Terceiro acampamento, investimento R$35. E agora confira nossa agenda semanal. Todos os domingos, culto da família, em 2 horários, às 9h30 e às 18 horas, com a conferência Reino de Deus. Terça-feira, às 20 horas, culto de oração. Sexta-feira, 20 horas, culto de libertação e cura. E no sábado... Culto de jovens às 19h30. E também temos o Juad, que acontece os domingos às 9h30 aqui na igreja, no pavilhão 567. Um culto especial para os juniores e pré-adolescentes de 10 a 15 anos. Você que nos honra com a sua presença, seja sempre bem-vindo. É uma alegria para nós recebê-lo. Sinta-se abraçado e amado. Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana. Hoje nós começamos uma conferência sobre o reino de Deus. E essa conferência, ela vai ter aproximadamente 12 domingos. E nós vamos separar esses 12 domingos em 3 partes diferentes. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção no que eu estou falando agora. Nós vamos separar esses 12 domingos em 3 partes diferentes para falar especificamente sobre o reino de Deus. A primeira parte a gente vai se ocupar definindo o que é o reino de Deus, lançando fundamentos, entendendo a sua importância, compreendendo definições, entendendo o que Deus espera do homem, quem é o homem dentro do reino de Deus, de que maneira Deus governa hoje, como Ele governará amanhã. A segunda parte, nós vamos falar ou vamos assimilar as coisas que nós definimos no nosso coração. Nós vamos aplicar esse reino de Deus dentro de nós, no nosso interior. Para quê? Para que então a gente possa viver, porque o reino de Deus se vive de dentro para fora. E a terceira parte dessa conferência nós vamos tratar ou falar sobre como praticar esse reino de Deus. Então eu queria pedir algo para você. Primeira coisa, não falte. Se por algum motivo, pastor, eu sempre vou nos cultos da manhã, não vou conseguir estar no culto da manhã semana que vem, se organize, venha para o culto da noite, porque os assuntos serão
replicados, tanto de manhã quanto à noite. Às vezes vai ser um pregador diferente do outro, mas o assunto que vai ser discutido, o tema vai ser o mesmo. Segunda coisa que eu quero pedir para você: traga papel, traga caneta, faça anotações. Se você tem Bíblia de anotação, traga canetinha, irmãos. Inclusive porque esses 3 primeiros cultos, como a gente vai definir o que é o reino de Deus, é muito comum, talvez as 3 primeiras mensagens terem mais característica de ensino do que propriamente uma pregação. Então traga caneta, traga papel, para que você anote essas coisas, fiquem gravadas no seu coração. E a terceira coisa, eu sempre vou sugerir para você, ou os pregadores que vão estar aqui, vão sugerir para você literaturas que conversam com aquilo que a gente tem ensinado ou vai ensinar aqui durante essa conferência. E para começar hoje, eu queria sugerir para você essa primeira literatura. Em breve a gente vai vendê-la aqui na igreja, né, Pastor Nel? Mas se você não quiser esperar, eu sugiro para você comprar esse livro. O nome desse livro é O Evangelho do Reino, do autor George Eldon Led. Essa literatura aqui está certamente entre as minhas 10 preferidas. Há uns 3 anos atrás, ou 2, não sei exatamente, Deus usou isso daqui para resolver algo no meu coração e me ajudar a se sentir introduzido no propósito que Deus tinha para a minha vida. Então, se você quer saber, entenda uma coisa, irmãos: Deus quer que você saiba, mas se você quer saber aquilo que Deus quer realizar através de você, você primeiro precisa saber o que Deus quer realizar através de todo mundo. Tá bom? Então quero sugerir para você, não é caro, essa literatura deve ser no máximo R$30. Amém, meus queridos? Amém ou não? Amém. Agora sim. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? As coisas que nós ministramos na oferta: o vestuário, a comida e o cuidado. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. No final do livro de Lucas, meu Deus amado, capítulo 24, está escrito que o Senhor apareceu aos discípulos e abriu o entendimento deles para entenderem as Escrituras. Abre o nosso entendimento, meu Deus amado. Abre o meu coração, abre minha mente. Eu quero entender a Tua palavra, eu quero entender esse reino poderoso. Senhor amado, quantas vezes li nos evangelhos, meu Deus amado, que se o Senhor não revelar o reino, meu Deus amado, o homem não pode ver. Um homem que era mestre, meu Deus amado, não podia ver, só poderia ver se o Senhor o revelasse, ele nascesse de novo. Por isso, meu Deus amado, em nome de Jesus nós oramos, porque desejamos aquilo que está no Teu coração. Se o Senhor nos revelar, o Senhor vai nos deixar ver o que o Senhor quer fazer. E se o Senhor nos deixar ver o que o Senhor quer fazer, nós queremos viver por isso, meu Deus. Em nome de Jesus nos abençoe. Amém e amém. Amém, meus queridos? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, ou o meu reino e a sua justiça, ou o reino, depende da sua tradução. Sem dúvida alguma, esse versículo, ele é um dos mais citados pelos pregadores, ou pelos irmãos, ou pelas mensagens que você escutou. Muitas pessoas conhecem esse texto, mas uma coisa que eu observo é que muitas vezes ele é utilizado ou atribuído de forma equivocada. Muitas vezes esse texto, esse versículo, onde nos manda priorizar o reino de Deus, ele é aplicado de uma forma errada, porque muitas vezes as pessoas usam isso para falar sobre manter-se ou buscar a salvação. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, porque assimilam o reino com o céu, então buscar sempre se manter salvo, como se a gente tivesse poder de fazer isso. Outras pessoas usam esse texto também erroneamente para justificar, priorizar o seu ministério mais do que a sua família e o seu trabalho, sendo que priorizar o reino de Deus não tem nada a ver com isso. Então nós sabemos o que nós precisamos priorizar, que é o reino de Deus, mas muitas vezes não sabemos o que é o reino de Deus.
Sabemos o que precisa ser priorizado, mas não sabemos exatamente o que é que precisa. A definição daquilo que precisa ser priorizado. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é um problema grave, irmãos. Porque se nós não sabemos direito definir aquilo que Jesus nos manda priorizar, significa que pode ser que a gente esteja priorizando alguma coisa que definitivamente não é o que Jesus mandou. Porque se eu acho que o reino de Deus é uma coisa que ele não é, e eu priorizo isso, eu não estou cumprindo aquilo que Jesus mandou eu cumprir. Então eu gostaria de dividir a mensagem de hoje em 3 partes. A primeira parte, definindo com você o que é o reino de Deus de uma forma simplificada. A segunda parte, vendo de que maneira esse reino se relaciona com os homens. E a terceira parte, como eu entro no reino de Deus. Amém, meus queridos? Então a primeira coisa que eu quero falar ao teu coração é o que é o reino de Deus. A palavra reino, na sua origem, ela tem origem no grego, ela é traduzida por basileia, que significa reinado. Fala praticamente de Deus, ou de um rei, que exerce o seu direito legal de governo. Fala praticamente de Deus exercendo o seu direito legal de governo. Onde Deus exerce as intenções do seu coração, ali está o reinado de Deus. Onde existe uma pessoa ou alguém realizando e praticando as intenções do coração de Deus, ali Deus está reinando. O reino de Deus, de uma maneira simplificada, pode ser definido dessa maneira: Deus exercendo o seu direito legal de governo. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas, mas a intenção do seu coração não acontece em todos os lugares. Deus é soberano sobre todas as coisas, irmão, sim ou não? Sim, claro que é. O livro de Isaías 66, versículo 1, ele diz para o homem: homem, o meu trono é sublime, está nos mais altos céus, e a terra é apenas o descanso dos meus pés. Aleluia. Se vocês querem construir uma casa para mim, como vocês vão construir? Esse texto está dizendo sobre a sua grandeza, sobre a sua majestade, sobre a sua soberania, sobre o seu tamanho, sobre a sua magnitude, sobre a sua glória. Deus é infinitamente superior, soberano, sublime sobre todas as coisas. Mas isso não significa que as intenções do coração de Deus, que a sua vontade acontece igualmente sobre todas elas. Eu vou te dar exemplos disso. Deus é soberano sobre a nossa cidade, mas se a nossa cidade vive os sonhos de Deus, é outra história. Deus é soberano sobre as hierarquias, Deus é soberano sobre o STF, Deus é soberano sobre o chefe do tráfico, mas se nesses lugares acontecem a vontade de Deus, é outros 500. O reino de Deus é quando em todos os lugares, ou melhor, é quando em algum lugar da terra, a vontade de Deus acontece, ali o reino de Deus está se manifestando. Quem está me entendendo, diga amém. Então o reino de Deus é o governo de Deus operando naquilo que se move conforme as suas intenções. Abacuque capítulo 2, versículo 14 diz que um dia Deus irá reinar sobre todas as coisas. Hoje Ele é soberano sobre todas elas, mas Abacuque 2,14 diz que um dia a vontade de Deus também será. As intenções de Deus também serão. Abacuque 2,14 diz que assim como as águas enchem o mar, o conhecimento da glória de Deus encherá toda a terra.
Apocalipse capítulo 21 vai dizer que um dia a casa de Deus, preste atenção meus queridos, um dia a casa de Deus descerá dos céus e repousará sobre a terra, e Deus habitará com os homens. Olha que coisa mais interessante. Às vezes a esperança do crente é ir para o céu, mas a Bíblia termina dizendo que nós não vamos para o céu, mas que Deus vem do céu para a terra. Um dia, Rude, a casa de Deus descerá dos céus, e Deus habitará no meio dos homens, e diz o texto de Apocalipse capítulo 21, que não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem choro, nem clamor e nem dor, porque todas as coisas foram passadas, porque agora finalmente as intenções de Deus ocupam todos os metros quadrados da criação. Então, o reinado de Deus um dia, irmão Marco, vai alcançar todas as coisas criadas, mas enquanto esse dia não chega, o reino de Deus é vivido, experimentado e praticado no coração de todo aquele que nele crê agora e aqui. Então o reino de Deus são as intenções de Deus sendo vividas. Onde a vontade de Deus é manifestada, ali Deus está reinando. E esse reino, apesar de ser uma verdade futura, já é uma realidade experimentada na vida de quem recebe Cristo e pelo Espírito Santo pode desfrutar disso hoje e agora. Um dia Deus enxugará dos olhos toda lágrima, mas aquele que recebe o Espírito em seu coração recebe o Consolador. Um dia não haverá mais morte, mas aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Mas aquele que está em Cristo já sabe da certeza da ressurreição. Então a primeira coisa nós entendemos o que é o reino de Deus, é a vontade de Deus manifestada. Um dia a vontade de Deus ocupará todas as coisas, mas por enquanto ela acontece na vida e no coração daquele que recebe Jesus Cristo. A segunda coisa, qual é a relação ou de que forma esse reino se relaciona com o homem? A relação inicial do reino de Deus com o homem é salvação e libertação. Irmãos, nós somos pecadores. Eu vou preferir explicar para você desse jeito, para a gente não abrir tantas referências assim e você sair com o conceito definido, tá bom? Mas irmãos, nós somos pecadores, somos ou não? Nós não somos pecadores porque nós cometemos o pecado. É diferente de um crime. O que classifica um homem como ladrão é se ele roubar. O que classifica o homem como pecador não é se ele pecar. Eu não sou pecador porque eu peco. Pelo contrário, eu só peco porque eu sou pecador. Porque eu nasci desse jeito. Porque eu herdei essa natureza pecaminosa de Adão. E por ter uma natureza pecaminosa, a ordem natural das coisas é eu me inclinar para aquilo que é pecado. É eu errar o alvo das intenções de Deus. Isso é pecado, errar o alvo. É eu errar o alvo do coração de Deus. É eu fazer aquilo que o meu corpo e a minha natureza desejam. Porque eu sou pecador, eu me inclino para o pecado. E porque eu me inclino para o pecado, eu ando segundo o curso deste mundo. E porque eu ando, e por andar segundo o curso deste mundo, consequentemente, eu sou escravizado pelo pecado e pelo diabo. Efésios capítulo 2, versículo 2 vai falar sobre isso. É possível colocar para mim na projeção? Efésios 2:2.
Efésios 2, versículo 2. Olha o que diz aqui, ó. Nos quais, o texto no versículo anterior vai dizer que Deus nos deu vida, estando nós mortos em nosso pecado. Diz assim, ó: nos quais andastes no passado, no caminho desse mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Tem uma outra versão? Almeida, Revista Atualizada ou Revista Corrigida, amigo? Olha o que diz aqui, ó. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha que interessante, por causa do pecado nós andamos segundo o curso do mundo, e o curso do mundo funciona conforme o príncipe das potestades do ar, espírito que opera na vida daqueles que estão em desobediência, que estão longe de Deus. É por esse motivo que você vai ver, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o diabo sendo chamado de Deus deste mundo. Obviamente com D minúsculo. É por isso que você vai ver, por exemplo, o Senhor Jesus lá em João 16, 11... chamar o diabo de príncipe desta era, porque o pecado faz com que o homem viva conforme o mundo, e o mundo é regido pelo pecado, ou seja, de uma maneira ardilosa, o diabo governa este mundo. De uma forma ardilosa, o diabo governa a vida do homem pecador. Essa é a ordem natural das coisas. Essa é a ordem natural. O homem por si só não tem condições de se libertar disso. Ele é pecado. O mundo é o Big Mac do pecado. E ninguém come Big Mac de graça. Essa é a ordem natural das coisas. O homem por si só não tem como se desvencilhar do jugo do diabo. Ou seja, para o homem sem Deus não existe esperança alguma, pois este está bem preso e amarrado dentro da redoma e do jugo do diabo. E é por isso que o reino de Deus, a relação inicial com o homem, é uma relação de salvação e libertação. Porque a ordem natural das coisas me diz que eu mesmo não consigo me salvar, me diz que eu por mim mesmo não consigo me desvencilhar do jugo do diabo, mas não diz que é proibido alguém fazer isso por mim. Porque a ordem natural das coisas diz que eu mesmo não consigo me desvencilhar do pecado, do mundo e consequentemente do diabo, mas a ordem sobrenatural das coisas diz assim: mas eu posso fazer por você. É por isso que lá no livro de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 14 ao 23, você vai ver Jesus Cristo fazendo uma comparação, e ele diz que o diabo é como um valente bem armado, que guarda suas coisas em casa e em segurança. Quem vai tentar ou conseguir tomar algo de um homem valente e bem armado? Ninguém. Só que Jesus diz: vindo porém, sobretudo, o mais valente do que ele, vence-o, tira a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. É isso que Jesus está dizendo. A ordem natural das coisas: o homem nasce predestinado, pela sua natureza pecaminosa, a ser escravo do diabo. Mas Cristo é esse mais valente, que entra na realidade do homem com graça para salvá-lo de um governo que subjuga e o oprime. É por isso que Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus vai dizer: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Porque sobre o homem pecador existe um jugo da culpa do pecado, da opressão do diabo, da ordem natural deste mundo que faz o homem sofrer. Existe um jugo pesado, e Jesus diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele diz uma coisa importante: eu tirarei o vosso fardo pesado. E, coloca para mim Mateus 11:28, Mimi. E olha o que diz o texto. Versículo 29 agora, olha aqui, ó. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele vai tirar o fardo pesado, o jugo do príncipe deste mundo, o jugo, o peso do pecado, de ser regido pelo mal. Ele vai tirar esse jugo, mas ele vai colocar outro sobre você. Sabe o que é jugo? Lembra quando dois cavalos andavam um do lado do outro? Havia uma madeira que descansava sobre os dois cavalos. E essa madeira fazia com que esses cavalos andassem, né, em harmonia. Não se dispersassem um para cada lado, não se desequilibrassem. Esse jugo era a ferramenta pela qual o condutor regia esses cavalos. Jesus está dizendo: eu vou tirar o jugo da ordem natural que o pecado faz você ter, o príncipe deste mundo coloca sobre você. Eu vou tirar esse jugo, mas eu colocarei outro. Mas o jugo de Cristo não é pesado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, achareis descanso para a vossa alma. Versículo 30. Porque o meu jugo é diferente do jugo do príncipe desse mundo. O meu governo é diferente do governo do príncipe desse mundo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a primeira relação, a relação inicial do reinado de Deus com o homem é de salvação. Mas não é uma salvação sem propósito. Ele desvencilha, ele salva, ele resgata o homem do jugo do diabo, mas ele coloca sobre esse homem salvo agora o jugo de Deus. Ele tira esse homem do domínio das trevas para ser agora povo de Deus. 1 Pedro 2,9 diz: você não era povo, mas agora você é povo adquirido, você é meu. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você tem um novo Senhor em Cristo Jesus. O texto diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Olha o que diz o versículo 10 agora. Vós, sim, vocês mesmo, antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Deus nos fez em Cristo Jesus sua propriedade. O jugo de Deus está sobre nós. O governo de Deus está sobre nós. Nisso entra o segundo aspecto da relação do reino com o homem. Se o primeiro aspecto é de resgatar e trazer ao homem a única opção de salvação e libertação, o segundo, branco, é introduzir esse homem debaixo do senhorio de Cristo. Entenda uma coisa, irmãos. Deus não é como eu e você. Que salva passarinho, que salva gato de cima da árvore e manda ele embora para fazer o que quiser. Deus não é como eu e você, irmãos, que salva o miserável, o morador de rua daquele momento, mas não salva do depois.
Entenda uma coisa, meus queridos: Cristo não morreu na cruz para perdoar somente os meus pecados, me dar consciência limpa, e com essa consciência limpa eu poder correr atrás dos meus sonhos, sem me preocupar com a minha eternidade, porque ela já está resolvida. Eu não vou mais para o inferno, agora eu posso dormir, juntar dinheiro nesse mundo e fazer o que eu quero. Eu vou aproveitar a vida como eu quiser, porque amanhã eu vou viver com Deus. Não é amanhã. Eu não serei propriedade de Deus, eu sou. Então a relação do reino de Deus com o homem: primeiro, eu te tiro do reino das trevas e te coloco debaixo do senhorio do meu Filho Jesus. Isso é uma coisa importante que nós precisamos entender. Se o reino de Deus é a vontade de Deus, é para isso que nós vivemos agora. É para a vontade de Deus que o homem foi salvo. O homem foi salvo para um propósito. O homem é salvo para um propósito. Se o reino de Deus é a vontade de Deus, a partir do momento que eu saio do reino das trevas, eu estou debaixo dele. E o reino de Deus e a vontade de Deus não é um mistério para os homens. O livro de Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10, vai nos dizer que a vontade, que as intenções de Deus hoje não são mais um segredo para ninguém. Coloca para mim, Mimi, Efésios capítulo 1, versículo 9, obrigado. O que será que Deus tem para a minha vida, pastor? Nunca mais eu fiquei sem responder ninguém. Sabia, pastor? Quando as pessoas perguntam: pastor, qual será que é o plano de Deus para a minha vida? Eu já sei o que dizer, Valdo. A vontade de Deus não é um mistério. Ninguém está vendado. O texto diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Segundo o seu beneplácito ou prazer, pode ser prazer ou a sua soberana vontade, que propuserem em Cristo Jesus. Ou seja, a vontade de Deus não é mais um mistério, ela está revelada em Cristo Jesus. Qual que é a vontade em Cristo? De fazer convergir nele. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que esse texto está dizendo? Que o desejo de Deus é colocar, é submeter debaixo da autoridade de Cristo todas as coisas. Quando diz todas as coisas, é todas, tanto as do céu quanto da terra, no tempo certo. Essas coisas dizem que, essa palavra ela é muito poderosa e profunda, porque ela diz que um dia todas as coisas serão uma só. Esse pensamento, irmãos, de que a terra é um lugar, um dia nós vamos para o céu e aqui que se exploda, isso é um pensamento grego. Criação é tudo uma coisa só. O céu foi criado por Deus. E o mistério da sua vontade foi revelado ao homem: colocar todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Submeter tudo que existe, tanto as do céu como na terra. Se no céu as coisas já acontecem conforme as intenções de Deus, porque Jesus nos ensina isso em Mateus capítulo 6, venha o teu reino e faça a sua vontade na terra, como ela é no céu, Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 10. Então, no céu as intenções de Deus acontecem. Então, parte dessa verdade de Efésios capítulo 1, versículo 10, já acontece. A vontade de Deus no céu. Mas Deus não quer que Cristo reine soberanamente a sua vontade também somente no céu, mas na terra também. Então, qual é a vontade de Deus hoje? Que todas as coisas estejam debaixo da autoridade de Cristo. E se nós somos salvos do reino das trevas e introduzidos no reino de Jesus, significa que nossa vida precisa estar debaixo da autoridade de Cristo. Está entendendo, Regi? Está entendendo ou não? Amém? Só que a minha vida estar debaixo da autoridade de Cristo não significa só a minha vida espiritual.
não significa só a minha vida moral. Minha vida estando debaixo da autoridade de Cristo significa as minhas vontades estarem disponíveis para a vontade soberana de Deus, porque somente assim Ele é o meu Senhor. Você é funcionário, irmãos, você não faz o que quer dentro da empresa, você faz tudo o que te pedirem. Se você não fizer tudo o que pedirem, você não serve para estar lá. Ele vai pegar alguém que faça. Quando você é servo, você está disponível para fazer o que o Senhor quer. Quando eu entendo que o reino de Deus é muito mais do que perdoar pecado e trazer paz de espírito, mas é Deus me salvar do império das trevas para me reposicionar debaixo da autoridade de Cristo, todas as coisas dentro de mim são redefinidas. Eu compreendo a minha missão e o meu propósito. Eu acordo pensando assim: Senhor, o que o Senhor colocará diante de mim nesse dia, para que eu de alguma maneira coopere, seja, meu Deus amado, um cooperador da sua vontade, apontando isso para debaixo da autoridade de Cristo. Quando eu entendo que eu vivo com o meu tempo, eu vivo com a minha energia, eu vivo com o meu dinheiro para fazer isso acontecer, porque eu fui salvo pelo meu Senhor. É por isso que o contato inicial do reino é maravilhoso, mas depois ele tem um propósito, e esse propósito não é tão agradável aos homens às vezes. Porque para Jesus ser Senhor da minha vida, significa que o meu coração não pode ser mais. Eu li em algum lugar que alguém disse que ninguém pode servir a dois senhores. Quando eu entendo da onde eu fui tirado e aonde eu fui introduzido, eu passo a enxergar a vida com outros olhos. Eu deixo de olhar a vida como alguém sedento por oportunidades, porque eu passo a olhar para ela como uma missão. Eu paro de ficar pulando de galho em galho, porque antes de sair eu me pergunto: Senhor, qual é o propósito do Senhor ter me introduzido nesse lugar? Eu paro de pedir para Deus abençoar os meus planos, sabe por quê? Porque os deles já são abençoados. Eu vivo os dele agora. Eu paro de fazer cartinha para Deus, porque antes Ele fez a dele para mim, e agora eu vivo para o meu Senhor. Mas pastor, o que você está dizendo? É pecado, é pecado eu viver pela benção? Não é pecado, querido, fique tranquilo. Mas também não é o reino. Se Jesus quisesse ser rei para realizar a vontade dos homens, Ele já tinha sido muito antes de você nascer, lá em João capítulo 6. Jesus multiplica pão, multiplica peixe, a mulher leva cesta cheia, criança come, joga metade no chão, quer outra, fica todo mundo, come bem, sai todo mundo farto. De repente tem uma ideia, a multidão tem uma ideia: e se nós fizermos de Jesus o nosso deputado? E se nós fizermos de Jesus o nosso rei? Se eu queria pão, Ele me deu. Se queria peixe, Ele deu. Se precisa de emprego, Ele dá. Teu filho está doente, Ele cura. Vamos fazer de Jesus o nosso rei? Vamos. Jesus, sabendo as coisas que passavam no coração da multidão, pega seu barco e vaza para o outro lado. O texto diz exatamente isso. O texto diz exatamente isso, que Jesus, sabendo que esses homens queriam, partiu para o outro lado. Sabe o que acontece, Mai? Os caras vão atrás dele e acham ele. Eles acham Jesus. Todo mundo eufórico. Uma proposta irrecusável. Jesus, onde você estava? Nós estamos querendo você para ser o patrocinador dos nossos desejos, cara. Necessidade você não passa. Você faz assim, as coisas acontecem. Mas eu passo. Mas só que você disse que o pão é nosso, né? Faz para você, faz para mim também. Aí Jesus fala, sabe o quê? Na verdade, em verdade vos digo, vocês me seguiram,
não porque viram os sinais, creram que eu sou rei e seria vosso Senhor, mas porque comeram do pão e encheram a barriga. Se Jesus quisesse ser rei para fazer a vontade do homem, ele já era, já teria sido. Mas ele quer ser rei para fazer a vontade de outro. É por isso que volta e meia você vê Jesus dizendo no Evangelho: não, eu não vim fazer a tua vontade. Mas Jesus, eles te cuspiram, te chutaram. Não, mas eu não estou aqui para resolver meu coração. Viver o reino de Deus é se prontificar pelo propósito de Deus, que é colocar debaixo de Cristo todas as coisas. Mas pastor, mas não entendi, viver pela bênção é pecado? Não é. Mas você vai precisar escolher se você vai gastar a tua vida curta, que vida curta, para fazer aquilo que você quer ou para fazer aquilo que Deus tem. Porque se você quiser fazer aquilo que você quer, não tem problema nenhum. Eu vou perder a salvação, pastor? Não vai. Leia o livro de Eclesiastes. Ele vai falar sobre como viver bem nesse mundo, nessa terra, sem pecar e agradar o coração de Deus. Mas se você quiser viver com propósito, se você quiser viver a vontade de Deus, ela tem um preço. Porque Jesus diz: ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás vai conseguir me seguir, porque eu vivo para um propósito. Aí o outro falou: mas eu vou fazer a vontade de Deus, mas primeiro deixa os meus pais morrer, eu enterrar, depois que eu me aposentar. Daí Jesus falou: cara, para esses daí não dá, eu tenho tempo. Vou te dar outros 2 exemplos para você entender esse princípio mais uma vez. Em Lucas capítulo 5, quando Jesus chama o Pedro para ser um dos seus discípulos. Pedro tentou pescar a noite inteira, pescador bom, porque ele vivia disso. Ninguém vive de alguma coisa que não é bom. E ele não pegou nada, ele estava enrolando as redes, limpou o barquinho dele, estava guardando tudo. Jesus está passando pela praia, vê um monte de homem disperso e fala: cara, eu vivo por um propósito, vou colocar esses homens debaixo da vontade de Deus. Ele falou: Pedro, pescador, tudo bem, tudo, daí, pegou alguma coisa hoje? Não peguei, cara, a noite inteira entendi. Você não emprestaria teu barco, meu querido, só para mim subir em cima e pregar para essa multidão, que eles sentam na areia da praia, eu subo aqui e começo a pregar? Claro, meu Deus do céu. Ele pega o barco, vira o barco, imagino que ele vira o barco, ou entra com o barco dentro da água, alguns metros, entra dentro do barco e começa a pregar. Termina o seu cultinho, que culto gostoso na areia do mar, hein, irmãos? Se um dia fecharem a igreja, irmãos, nós vamos do outro lado da rua e sentamos na grama, não tem problema. Subiu no barco, começou a pregar, terminou a mensagem: Pedro, antes de você guardar teu barco, vem aqui. Ele subiu no barco, pensativo, né? Cara, que palavra que Jesus pregou. Ele falou assim: cadê tua rede? Tá aqui. Joga bem ali, ó. Não, senhor, mas eu já joguei ali umas 8 vezes hoje. Ali só dá baiacu, mas hoje não. Não, joga ali, cara. Senhor, eu já tentei, mas porque você falou, eu vou jogar. Ele arrumou aquela rede assim, debaixo da promessa de Jesus, e jogou aquela rede, e encheu de peixe. Ele trouxe aqueles peixes e começou a encher o seu barco, de repente ele subia para Tiago e João, Tiago e João, né, senhor? Ô Tiago, João, aqui, ó, traz teu barco aqui que eu estou enchendo. Eles começaram a encher, o texto diz que esses barcos quase afundaram. Quem mandou ele jogar a rede, irmãos? Jesus. É pecado viver para encher o barco de peixe, sim ou não? Jesus que mandou, sim ou não? Sim, Jesus mandou jogar a rede, não foi? Claro que foi. Jesus falou: joga a rede lá. Ele jogou porque Jesus mandou. Mas o mesmo Jesus que mandou Pedro jogar a rede para encher de peixe, falou para ele: Pedro, você gostou de pescar bastante? Eu gostei, senhor. Cara, colocou a mão no ombro: vem pescar homem comigo. Aí sabe o que o texto diz? Que 2 minutos depois que ele pescou aquilo, deixou tudo de lado e seguiu Jesus Cristo. Olha que coisa, meus irmãos. Olha que coisa.
Olha que coisa, irmãos, o mesmo Jesus que encheu o barco de peixe, o mesmo Jesus que abençoou Pedro e falou: cara, deixa a bênção e vem atrás de mim. Mas e se Pedro não tivesse ido, pastor? Não sei. Talvez a Bíblia teria 64 livros. Talvez no lugar de Pedro, Deus tivesse escolhido o gadareno que quis ir. Talvez no lugar de Pedro tivesse outro. Mas Pedro quis. Pedro falou: Senhor, eu abro mão de tudo que você me deu, mesmo você tendo me dado, porque Tiago, as escrituras dizem que Deus não pode fazer o homem pecar. Então Deus não daria pecado para o homem. Não é pecado viver pela bênção. Mas Pedro entendeu um propósito maior. Aí sabe, lendo o livro de Lucas capítulo 5, você vai andar para frente mais 12 capítulos. Aí você vai ver que um jovem chega diante de Jesus e fala assim: Jesus, deixa eu te falar uma coisa, cara. Desde criancinha eu honro o pai e a mãe, eu dou as ofertas certinho, eu faço a vontade de Deus para o próximo, fiz a catequese, certinho. E daí Jesus olhou para esse cara e não disse que ele não fez. Isso que me fascina. Jesus não falou para ele: né, mas você não fez. Não, ele falou: cara, verdade. Só que olha que Jesus fala para ele, a mesma coisa que falou para Pedro. Esse jovem era um jovem rico. Aí Jesus falou assim: verdade, você fez tudo isso, mas você quer ser perfeito mesmo? Vende tudo que você tem e dá aos pobres e me segue. Cara, igualzinho ele falou para Pedro: deixa tudo que eu te dei, essa riqueza, essa prosperidade, e me segue. Ele falou para o jovem rico: vende tudo que você tem e me segue. A Bíblia diz que o jovem rico se retirou triste, porque era muito rico. A mesma proposta veio para um e ele aceitou. O outro foi embora triste, porque era muito rico. Aí Jesus diz assim: em verdade vos digo, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. Sabe por que Jesus diz isso? Porque o reino de Deus não é um lugar, é uma condição. O reino de Deus é a intenção de Deus. E ele diz assim: como é difícil um rico entrar no reino de Deus, porque a sua riqueza faz ele achar que é independente e pode realizar tudo o que quer. Como é difícil alguém deixar de fazer tudo o que quer para fazer o que Deus quer. O reino de Deus não é um lugar. Quando as pessoas dizem: por isso que Jesus diz, é muito difícil um rico ser salvo. Claro que não, ele só precisa crer, é fácil. Crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como seu Salvador, está salvo. Ser salvo é uma coisa, entrar no reino é outra. Ser salvo é uma coisa, viver pelo propósito de Deus é outra. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas se Jesus vivesse nos dias de hoje, ele ia dizer: como é difícil os pobres viver no reino dos céus também. Porque a gente tem muita vontade, irmãos. Então a relação do reino de Deus com o homem, em primeiro lugar, é uma relação que salva e liberta de um jugo opressor, mas que reposiciona ele debaixo da autoridade de Cristo para viver pelo seu propósito. Então viver pela bênção não é pecado, mas também não é o reino. Quem está me entendendo, diga amém. E eu termino falando a terceira parte. Qual é a tua posição diante do reino de Deus? Jesus falou em João capítulo 3 que a respeito do reino, nós só podemos ter 3 posições. Primeira delas, ver as intenções de Deus acontecendo. Segunda delas, entrar nas intenções de Deus acontecendo e ser movido por elas. E a terceira, nem ver e nem entrar. Quer ver? Coloca para mim João capítulo 3, Mimi, por favor. Olha o que diz aqui, irmãos. Vamos ler a historinha aqui, ó. João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos,
um dos principais judeus. Ele era um dos principais judeus. Judeu é o povo que Deus escolheu. Ele era um ótimo religioso. Preste bem atenção. Este, de noite, foi ter com Jesus e disse: Rabi, chamou Jesus de mestre, de meu discipulador. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe o que esse cara está dizendo? Eu olho para você e vejo as intenções de Deus. Jesus fala: você não consegue ver porque você não nasceu de novo. Você acha que está vendo alguma coisa, mas na verdade você está vendo coisa errada. Tudo que você vê vendo para mim é um homem vindo da parte de Deus, cara. Você não entende nada da vontade de Deus, Jesus disse para ele. Um cara que era um dos principais da sinagoga. Para frente o texto vai dizer que ele era mestre em Israel. Isso significa que eu posso ser líder de célula, líder de departamento, pastor, obreiro, apóstolo, usar chapéu, mas não ver o reino de Deus. Aí o texto continua. Jesus falou: ele não pode ver o reino de Deus se não nascer. Daí ele, que era mestre em Israel, mas não entendia das coisas espirituais, falou: mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele está... alguns estudiosos dizem que ele está interessado em perguntar para Jesus, mas eu acho que ele está desaforando mesmo. Como que pode então um homem voltar? E Jesus fala para ele, ó a espadada: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Em outro momento nesse capítulo, Jesus vai dizer assim: você é mestre em Israel e não consegue entender essas coisas? Às vezes a gente tem 10 anos de conversão e ainda não conseguiu entender essas coisas dentro. A gente tem departamento, a gente é líder, a gente recebe elogio, mas a gente não entendeu essas coisas. Então esse homem, apesar do que ele era, não podia ver, ter discernimento do reino. É isso que Jesus está dizendo. Ele não consegue discernir aquilo que Deus está fazendo hoje e agora. Quero perguntar a você: você consegue discernir o que Deus está fazendo hoje? Não estou falando aqui, estou falando o que Deus está fazendo hoje, porque a missão de Deus no mundo é o reino. E Jesus falou: você também não pode entrar. Então ele não via nem entrava. Então, respondendo à pergunta: como entrar no reino de Deus? Mediante o novo nascimento. É necessário nascer de novo. Por quê? Porque entrar com a natureza antiga não tem como, porque a tua natureza antiga vai amarrar você aos seus próprios desejos. E para entrar no reino de Deus, Ele vai compartilhar com você uma natureza compatível com a natureza do seu reino. Uma natureza que vai fazer com que você use as coisas para submetê-las debaixo da autoridade de Jesus. E como que eu nasço de novo, pastor? João capítulo 1, versículo 14 vai dizer que você não nasce, que Deus faz você nascer. João capítulo 1, versículo 14 vai dizer que quem nasce de novo não nasce do sangue, nem da carne, nem da vontade de homem, mas da vontade de Deus. Quando diz que ninguém nasce do sangue, está dizendo assim: meu pai nasceu de novo, eu vou nascer também. Hereditariedade, herança, genealogia. Ninguém nasce de novo. Você precisa ter a tua experiência de novo nascimento. Ele vai dizer que ninguém nasce da vontade da carne. Não basta eu bater na mesa hoje, aqui, e falar assim: é verdade, a partir de hoje eu vou viver o reino de Deus porque eu quero. Você vai querer 3 dias no quarto, você não vai aguentar. Não nasce do sangue,
Não nasce da vontade da carne e não nasce da vontade de homem. Sabe o que está dizendo? Que eu posso chegar para você, Rodrigo, e dizer assim: cara, eu quero que nasça de novo, em nome de Jesus. Não vai nascer de novo, porque não é da vontade do homem. Mas diz, mas da vontade de Deus. Quando você crê em Jesus Cristo, que Ele justifica você para te salvar da culpa dos pecados. Quando você crê verdadeiramente em Cristo, porque Ele te convenceu que você é um pecador, Ele perdoa você dos seus pecados. Ele salva você do império das trevas. E Ele coloca em você uma nova natureza. Uma natureza que se importa com as coisas de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então se coloca de pé, vamos orar, meus queridos.